Na verdade, são as dores emocionais dos engenheiros. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Já imaginou viver com sofisticação e segurança num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca? Com vista para o mar e ao lado do melhor campo de golfe da América Latina? Atlântico Golf. Simplesmente espetacular. Apartamentos com até 4 suítes, de 117 a 220 metros quadrados. Agende sua visita pelo WhatsApp 21 99 885 5067. 21 99 885 5067. E venha conhecer nosso empreendimento. Eu sou Raul Lima e espero você. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Doutor Ponto e Vírgula, descomplicando a sua saúde. A apresentação dos seus doutores favoritos: André Felipe Camelo, José Silveira. Bom dia a todos que estão aqui ouvindo a Rádio do Empreendedor. Bom dia a todos e a você que está ouvindo Doutor Ponto e Vírgula para descomplicar a sua saúde e, em especial, para você que é engenheiro ou conhece alguém que é engenheiro. O programa é dedicado a esses profissionais maravilhosos que ajudam a construir um Brasil e um mundo melhor. E vamos, antes disso, agradecer a ele, que não é engenheiro, mas nos ajuda a fazer um programa melhor, Luciano Fiorani, diretor da nossa Rádio Ponto e Vírgula. Obrigado pela oportunidade de levar saúde descomplicada a nossos ouvintes. E vou chamar aqui ele, que além de gestor do Instituto Faros, além de nosso especialista em análise transacional, além de ser psicoterapeuta há 25 anos, membro e coordenador de educação do BNI Fidúcia, um dos maiores grupos de empresários do Brasil, e foi, na verdade, engenheiro. Então, seja muito bem-vindo, doutor José Silveira Passos. Vamos falar sobre saúde emocional, sobre as dores emocionais dos engenheiros. Bom dia. Bom dia, doutor André Felipe Camelo. Bom dia, Luciano Fiorani. Bom dia a você que está nos ouvindo. E eu vou falar realmente um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu trabalho, né, o tempo todo, e eu trabalhei como engenheiro muito tempo, inclusive. Depois eu vou contextualizar essa minha fala sobre isso, tá? Maravilha, está todo mundo muito curioso, né? E caso tenha alguém curioso, sou o doutor André Felipe Camelo, diretor nacional da equipe Saúde Plena, osteopata, gestor clínico da nossa clínica interdisciplinar de excelência lá no Shopping Tijuca. E a curiosidade é, quantos anos de engenharia antes desses 25 anos de psicologia o senhor tem, e como é que foi essa transição, antes da gente falar um pouco sobre o que sente de pressão e desconforto emocional os engenheiros desse meu Brasil. Pois é. Quantos anos de engenharia? Pois é, cara. Foram alguns anos. Eu trabalhei, quando eu era engenheiro, trabalhava como engenheiro, e eu comecei a sentir falta que, não sei, estava faltando alguma coisa. E eu não estava muito bem, inclusive emocionalmente, devido às pressões oriundas da profissão, né? Que é muita carga emocional, muita pressão, muito estresse, muita cobrança. E eu cheguei um momento que eu entrei num processo de depressão e eu não sabia que estava deprimido. Pior era isso, que eu comecei a sentir desanimado, sem vontade, e aquela coisa toda. E aí eu fui consultar um médico, né? O médico falou: vem cá, eu acho que você está deprimido. Tô? Pô, é novidade para mim, eu não sabia lá o que era isso. Aí eu fui começar a ver esse negócio, o que era, e descobri que eu estava realmente num processo de depressão. E aí foi que isso me chamou a atenção. E quando eu estava trabalhando com engenharia, eu fui buscar outras alternativas para a minha vida. E encontrei
na análise transacional, que é uma teoria da personalidade, um viés bastante convidativo, e aquilo fez todo sentido para mim. Porque o engenheiro, quando ele vê alguma coisa que tem esquemas, tem diagramas, ele já, opa, esse negócio está falando a minha língua. E a análise transacional tem uma abordagem que é de fácil acesso, e ela tem uma abordagem assim, tem esquemas, tem diagramas, que fica muito mais fácil entender o ser humano através disso. E foi aí que eu enveredei para estudar análise transacional, e eu estava gostando tanto do negócio que eu falei, quer saber, eu vou fazer psicologia. E aí, trabalhando, cursando psicologia durante a noite e trabalhando como engenheiro durante o dia. Ou seja, Aí, quando eu terminei psicologia, que são 5 anos, né, de graduação, eu já estava assim, atendendo sob supervisão, essa coisa toda. Aí eu abri meu consultório. E aí comecei a trabalhar com psicologia durante a noite e durante o dia, continuei trabalhando como engenharia. É porque era a engenharia que pagava meus boletos, né? A psicologia não dava ainda para fazer isso. E aí eu trabalhei durante 15 anos nas duas profissões, ou seja, em paralelo, com mais 10 que eu tinha já trabalhando com a engenharia só, então só isso são Nossa 25 Senhora. anos. Então, significa que eu naveguei por um bom tempo dentro da profissão de engenheiro, e por isso eu resolvi falar desse tema aqui no programa de hoje, que trata-se das dores emocionais do engenheiro. Porque o engenheiro ele é muito treinado desde a faculdade a usar a sua cognição, o seu raciocínio lógico, etc, etc. E ele não é incentivado a olhar para o seu sistema emocional, para o que sente, o que pensa, como é que é isso. Então, muitas das vezes, ele desqualifica uma série de sinais que o organismo está apontando e vai em frente igual um trator. E isso não dá bom resultado, não. Foi essa a minha intenção de falar sobre esse tema, as dores emocionais do engenheiro. Isso é um diferencial gigante. Inclusive, a paciente que eu te encaminhei essa semana foi uma das formas que eu fiz ela perceber, né, o diferencial que a análise transacional tem, foi exatamente falando que era uma linha de formação, né, uma psicoterapia muito, muito objetiva, muito prática, né, e foi que ela te procurou. A segunda questão que eu acho... Já, né? Já marcamos a semana que vem para sentar e botar os pingos nos is. Vamos ver o que vai sair daí. Você vai ajudar muito a ela. Ela, que bom. Obrigado aí pela indicação, viu? Pelo contrário, eu que agradeço. Ela chegou lá para tratar o corpo, e eu vi que eu não botei o corpo no lugar, mas a sensibilidade, como a gente já falou várias vezes aqui, vem do sistema nervoso. O sistema nervoso dela está completamente desestruturado pela parte emocional. Voltando aqui, falando em desestruturar, né, acho que é uma boa palavra, estruturar, né? É o que os engenheiros fazem nas mais diferentes especialidades, e é muito legal como a vida literalmente te jogou para a psicologia, né? Porque se eu te conheço um pouco, você com certeza era um bom engenheiro, era um engenheiro muito, né, muito cartesiano, muito focado, e aí foi uma coisa interna que saiu e mudou sua vida. Essa é a minha pergunta. O que na rotina, especificamente na rotina de um engenheiro, diferente de outras profissões, na sua visão, internamente convida a quadros emocionais, como ansiedade, depressão, entre outras coisas? Que o engenheiro, de uma maneira geral, ele é treinado para o raciocínio lógico objetivo, ou seja, planejamento, criar soluções de problemas, mas algo externo a ele. Ele dificilmente é convidado a olhar para dentro dele. E isso foi o que me chamou a atenção quando eu descobri lá, na engenharia, que eu estava num processo de depressão, que eu nem sabia direito o que é depressão, não sei o que é isso. Então, aí eu comecei a estudar análise transacional, comecei a perceber, esse negócio aqui
eu estou vendo o que está acontecendo comigo através dessa teoria, olha aqui. E aí eu comecei a me investir no meu desenvolvimento pessoal. O quê? O que é investir no desenvolvimento pessoal? É fazer terapia, fazer análise. Psicoterapia é a mesma coisa, tá? Só muda o nome. Então, foi aí que eu comecei a descobrir, inclusive, o meu potencial em outras coisas, que isso estava escondido para mim. Eu tinha muita... Sabe aquele negócio da insegurança? Falou engenharia, tá tudo certo, isso aqui eu tenho uma certa segurança para isso. Mas falou em outra coisa, falou em relacionamento humano, é uma insegurança atroz. Com isso atinge o que? Os relacionamentos, não só em relacionamento de par, mas nos relacionamentos interpessoais, com os próprios colegas de trabalho, com os pares dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, principalmente lidar com a chefia, né? Porque a chefia, às vezes, ela tem lá as suas metas e ela cobra mesmo, e tem que fazer isso mesmo, né? Só que eu não sabia lidar com isso, eu não sabia como. Emocionalmente eu não sabia lidar com isso, porque aí o cognitivo costuma até atrapalhar, porque a inteligência emocional, que eu nem sabia que isso existia lá na época, é que vai fazer a diferença de um profissional de excelência. Seja ele engenheiro, seja ele médico, seja ele psicólogo, seja ele dentista, seja ele... E aí por diante, né? Mas eu escolhi falar um pouco da profissão de engenharia, que eu tenho vamos dizer assim, aquela ideia do que passa um engenheiro dentro da empresa com as pressões que ele sofre. Ou seja, quando a gente fala assim, eu quero falar para o meu, vamos dizer assim, para aquela pessoa, isso como é que chama, em digital, nessa parte, vamos dizer, de marketing, chama-se avatar. Uhum. É o avatar. O avatar. Quem é o seu avatar? É aquela pessoa que eu sei que tem essa dor, eu conheço, e como dizer assim, se eu puder transportar isso para mim, eu poderia dizer, eu sou um avatar transformado. Por quê? Porque eu passei por essa vivência toda. Então, significa o seguinte, eu tenho empatia quando eu converso, por exemplo, quando um engenheiro me procura, e eu tenho muitos clientes engenheiros, às vezes eles vêm até mim porque descobriram que eu já fui engenheiro, já trabalhei com engenharia, isso facilita a conversa. E aí eu tenho muita empatia pela fala deles, pelas dores deles, porque eu passei por esse negócio. Então eu sei como é que a pessoa está se sentindo naquele momento com aquelas, inclusive, dúvidas existenciais, que muitas das vezes o engenheiro não para pensar. Ele acha que tem até preconceito, acha que isso é besteira, tá? E uma coisa que eu observei dentro da classe dos engenheiros é o burnout, que é aquela fadiga mental, fadiga por estresse, e que repercute no corpo, é muito comum, é bem mais comum do que em outras categorias profissionais. Então, o engenheiro passa muito por burnout, e ele não sabe que está passando por isso, não se dá conta. A produtividade cai, a própria libido da pessoa cai, a pessoa não tem ânimo, perde o brilho para viver. Isso tudo, gente, são coisas importantes, tá? Fora a ansiedade, insônia, né? Medo, às vezes, de ser rejeitado, o estresse, isso causa muitas palpitações, a pessoa tem taquicardia, angústia, é bem característico da profissão de engenheiro, principalmente quando esse engenheiro ele galga algum cargo dentro da empresa e ele passa a ser líder de algum setor, diretor de alguma área da empresa.
a pressão aumenta e muito. E tem uma série de coisas que eu observei também, que são as dores, vamos dizer assim, as dores físicas propriamente dita, que inclusive é assunto para nós, né? Inclusive para a doutora André Felipe Camelo, que é osteopata. Sabe umas coisas que eu percebi e andei pesquisando? Que o engenheiro tem muita dor de cabeça. Olha só. Grande parte deles tem dor no maxilar. E aí a gente vai procurar para ver, ele tem bruxismo. Ele aperta os dentes ou range os dentes à noite. Entende? Ou seja, muitas das vezes ele senta nos equipamentos lá no computador, com cadeiras inadequadas, começa a ter dores nas costas, dor na coluna. Ou seja, muitos deles têm um processo de emagrecimento, outros têm um processo de, vamos dizer assim, engordamento, ou seja, passam a ficar obesos. E isso tudo, por quê? Porque está focado no trabalho e não olha o que está se passando dentro dele. Ok? Essas são as grandes dores do engenheiro. As cobranças, olha, dá para fazer aí um compêndio de engenharia aí, só em cima desses primeiros raciocínios aí do nosso programa. Você que conhece um engenheiro ou é engenheiro, pode mandar mensagem para a gente aqui, seja pelo YouTube, seja pelo nosso chat, né? Você pode mandar aí no rádio.vírgula.com, ou então no nosso aplicativo, porque sim, somos aplicativos, a Rádio.vírgula tem um aplicativo no Play Store, senhoras e senhores. Então vamos seguir aqui. Doutor Silveira, tem algum episódio específico que o senhor tenha vivido aí que possa... Você deu um panorama geral aí do como é que é o dia a dia do engenheiro, só para a gente poder, quem não é engenheiro, poder viver um pouco mais. Tem algum episódio que o senhor lembra nesses muitos anos de carreira aí que exemplifique as pressões, o quanto é a cobrança, o quanto é a questão dos projetos e as coisas megalomaníacas, né? E que isso, sem dúvida, se não tiver uma boa gestão emocional, pode dar problema? Pode. Eu passei por situações, isso é vivência própria, tá? Quando eu falei lá que eu tive depressão, eu estava deprimido, eu cheguei a ponto de praticamente quase ser mandado embora da empresa. Por quê? Porque a minha produtividade caiu, meu ânimo caiu, eu tinha dificuldade de fazer as entregas que eu precisava entregar. Ou seja, eu tinha um processo, eu entrei num processo de procrastinação violento, ou seja, as coisas que eram para ser feitas iam ficando para trás, e chegou um momento que a coisa que me salvou foi a fala de um colega. O colega falou: Silveira, eu estou percebendo que você não está bem. O que está acontecendo? Não, eu estou bem. Eu falei: não, você não está bem. Aí me deu aquela sacudida, né? Porque na minha cabeça eu estava bem. Porra, você está com dificuldade de entregar aquilo que você precisa entregar. Está com dificuldade de raciocínio. Tá? Você se perde, às vezes, em algum momento que você está falando sobre um projeto, de repente você se perde. Você já percebeu isso? Aí eu comecei a prestar atenção, você tem razão. Foi aí que eu procurei ajuda, foi num médico, o médico falou: você está deprimido. E aí eu busquei ajuda. Então, isso me marcou muito. Ou seja, eu quase perdi o emprego por isto. Ou seja, o negócio é sério. E aquele negócio, né? Você perder o emprego porque você está deprimido, isso é uma coisa muito forte, né? Ou seja, a depressão tem... Depressão, gente, para quem está nos ouvindo, né? Depressão é uma doença. Não é questão de você, eu estou com vontade de ficar deprimido. Eu não quero ficar deprimido. Não é assim. Não é uma doença silenciosa que ela independe da sua vontade. Entende? Normalmente ela é desencadeada por algo, às vezes um processo bioquímico do cérebro. Tá? No meu caso, era uma depressão endógena, ou seja, algo
intrínseco do meu metabolismo que desencadeou isto, tá? Mas isso também, e aí vai se somando, né? Aí você não está conseguindo entregar aquilo que você precisa entregar, e aí você fica se sentindo culpado, se sentindo ansioso, e vai por aí afora. Aí a ansiedade aumenta, você começa a ter taquicardia, começa a ter dores no corpo, e não sabe de onde é que vem, ou seja, o seu sistema imunológico vai, como fala aí na gíria, né? Vai para o brejo, diminui a ação de combate àquilo que ele precisa combater, ou seja, quando a pessoa está, por exemplo, no burnout, o sistema imunológico dele praticamente para de funcionar, ou seja, e aí a pessoa entra no buraco mesmo, ou seja, de vez em quando eu recebo alguns profissionais que têm assim, um cargo dentro da empresa e, de uma maneira geral, ele é engenheiro. Se ele não é engenheiro, ele tem um pendor para isso. E ele está, aí a gente olha lá, vê direitinho, a pessoa está com problemas emocionais, muitas das vezes grave, tem que entrar com psiquiatria. O que é psiquiatria? A pessoa precisa tomar medicamento para sair deste lugar e poder, inclusive, fazer uma terapia para não precisar ficar tomando medicamento. Toda vez que ele fica mal, toma medicamento. Não, a pessoa pode aprender a lidar com tudo isso de uma maneira que ele se protege, de tal maneira que ele pode lidar com o estresse, lidar com as pressões, lidar com tudo, inclusive lidar com ambientes insalubres, ambientes. Tem muitas empresas que o ambiente de trabalho é um ambiente tóxico de relacionamento interpessoal. Muitas das vezes tem situações que a pessoa sofre, vamos dizer, assédio moral, ou seja, exige da pessoa uma coisa, mas não dá as condições para que ele entregue aquilo. Isso é assédio moral. Então, ou seja, são entregas exageradas e, pior ainda, sem dar as condições para que a pessoa entregue aquilo que está sendo colocado para ela. Isso é, até certo ponto, comum em algumas empresas, viu? Tem uma coisa que me surgiu aqui no pensamento, em especial por essa forma, talvez prática e solucionática, né, dos engenheiros, e até somando a isso um possível preconceito, como o senhor bem falou, dessa questão medicamento, né, os famosos ansiolíticos, antidepressivos, benzodiazepínicos, e descomplicando aqui que o nosso programa sempre descomplica a saúde, são os famosos remédios psiquiátricos, os famosos tarja preta, né? E aí eu queria te perguntar o quanto, convivendo nesse meio, tanto como engenheiro, bem como psicólogo, o quanto você percebe que tem uma epidemia de pessoas tomando remédio por conta própria, achando que estão tratando, né? Mas só enxugando o gelo, sem realmente tratar a causa com a psicoterapia. Quanto tem gente se entupindo de remédio aí, doutor? Olha, o percentual é altíssimo. O tal de Rivotril parece que virou bala, porque a pessoa vai no médico, o médico receita para ele um ansiolítico, por exemplo. E aí ele passa a tomar aquele ansiolítico. E aí ele se sente melhor. E aí, na cabeça dele, ele vai continuar tomando esse ansiolítico e eu vou sempre se sentir bem. Mas é um grande equívoco isso. Por quê? Porque ele simplesmente tomar um ansiolítico receitado por um clínico geral, por exemplo, um cardiologista, nada contra isso, tá? Mas ele não está sendo tratado. Ele está sendo medicado e, olha, o tratamento com ansiolítico, antidepressivo, seja lá o que for, dentro desse, como o doutor André falou, remédio tarja preta. Isso é prerrogativa do psiquiatra. Vá ao psiquiatra, que é o cara especialista nisto. Ele que vai tratar isso de uma maneira adequada. Por quê? Porque esse tipo de tratamento tem que ter acompanhamento.
Muitas das vezes eu já recebi clientes aqui que ele vai no médico só para pegar a receita. Caramba, isso é uma destruição. Ele não está fazendo tratamento? Ele não está. Por quê? Porque ele não está tendo um acompanhamento para ver até quando esse medicamento ele precisa. Ele precisa de outras coisas que o psiquiatra vai dizer para ele. O psiquiatra vai dizer, olha, você precisa fazer uma terapia. E às vezes a pessoa reluta em fazer. Por quê? Porque é aquele negócio, né? A doença psíquica, a doença emocional, de uma maneira geral, a pessoa não vê. Ou seja, que é diferente da pessoa que está com uma dor na coluna. Pô, tá doendo, cara, eu tô vendo. Ou seja, tá com a perna quebrada, eu tô vendo. E a doença emocional, a doença psíquica, ela é meio, entre aspas, invisível, principalmente para a pessoa leiga. Ou seja, e aí entra um negócio interessante, né? Eu trabalhava com engenharia. Eu me formei em engenharia elétrica. A eletricidade também a gente não vê, né? Ou seja, ela existe, mas cadê? Onde é que está? Deixa eu ver. Você só vai ver o fenômeno depois. E aí, interessante que eu busquei também trabalhar com algo que, em princípio, não é muito visível, que são as doenças emocionais, né? Ansiedade, tarará. Eu achei isso interessante, essa conexão, assim. Essa analogia, né? Essa analogia, talvez foi por esse motivo que eu me identifiquei muito aí com essa história, né? Eu tenho mais uma analogia, né? Em cima e que legal que você continua consertando a parte elétrica, né? Porque consertando e ajudando a projetar a melhor forma do impulso elétrico correr, porque, conforme a gente também já falou aqui no programa, o nosso pensamento, basicamente, é uma corrente elétrica ajustada por algumas substâncias químicas, os famosos neurotransmissores, mas nosso pensamento, né, é uma corrente elétrica. Então, bem como psicólogo, você continua sendo um engenheiro elétrico a consertar o funcionamento do equipamento cerebral. Mais ou menos por aí. A própria sinapse é uma corrente elétrica, né, que acontece lá no cérebro. Isso. E como tem gente com curto-circuito por aí, hein? Muitas das vezes entra em curto-circuito e aí entra em loop, né, como diz. Entra num loop que não sai do lugar e vai só enterrando cada vez mais. Mas vamos falar um pouco também, assim, mais um pouco sobre as dores, né? Por exemplo, algumas dores que eu já percebi, observei, fui meio que catalogando dos relacionamentos do engenheiro. Tem muitos engenheiros que têm medo de ficar só. Engraçado isso, né? Tem essa dificuldade de ter um relacionamento saudável, principalmente, às vezes, na área de par. Por que isso, hein? Por que será? Porque nos relacionamentos, o que comanda é o sistema emocional, não é o racional. O racional entra, claro, mas quando a pessoa vai tomar uma decisão dentro de um relacionamento, principalmente se for um relacionamento de par, o sistema límbico já decidiu muito antes dele se dar conta que vai tomar essa decisão. Ou seja, é um ledo engano pensar que eu estou decidindo relacionar com essa pessoa de uma maneira racional, eu decidi racionalmente fazer isso. A pessoa tenta explicar racionalmente a decisão dela, mas a decisão dela já foi tomada muito antes dela se dar conta, dela externalizar essa decisão, vamos falar assim. E não só nos relacionamentos, mas também dentro de qualquer decisão que a pessoa toma, que seja uma decisão importante ou não, quem decide antes do racional é o sistema emocional, é nosso sistema límbico, que ele não é consciente. Ou seja, a decisão já foi tomada antes de ter consciência dessa decisão. Não, eu tomei uma decisão consciente.
Ai, meu Deus, vai mentir para outro. Porque não é assim que funciona. Entende? Mas a pessoa, claro, não tem o conhecimento disso, ele jura de pé junto que ele tomou uma decisão consciente, sabe? Entende? Então, isso é muito comum encontrar dentro do quadro de engenheiros. Tem alguns engenheiros que ele tem poucos amigos, poucos ou às vezes nenhum amigo. Conta E fora a questão do senso comum, né, doutor? Fora a questão do senso comum, de você, muitas vezes, os engenheiros só se relacionarem com o engenheiro, ou seja, muitas vezes pessoas, né, que só falam de trabalho, etc., e não abrem sua cabeça para outras oportunidades, né? Exatamente, é uma coisa que... aqui eu estou dentro do meu, vamos dizer, do meu nicho, esse é o meu lugar, falar com o engenheiro, falar com outras pessoas é muito difícil, porque eles não entendem. Por quê? Porque, na verdade, é ele que não se abriu emocionalmente para olhar para dentro de si. E isso provoca dificuldade de se relacionar, por exemplo, com a chefia, dificuldade de relacionar, às vezes, com o subordinado. Tem alguns engenheiros, eu já ouvi isso textualmente. Quando eu estou numa reunião social, por exemplo, eu me sinto um peixe fora d'água. O que é sentir um peixe fora d'água? Ele se sente desconfortável, ele se sente, parece que tem fobia de gente, ou seja, ele tem dificuldade de relacionar com as pessoas. Eu estou falando engenheiro, gente, mas isso acontece com qualquer outra pessoa, tá? Eu estou falando engenheiro porque eu escolhi esse tema para conversar aqui com vocês, mas se você não é engenheiro, você é médico, você é advogado, seja lá o que você se intitula, olhe para dentro de você e vê se encaixa alguma coisa aí, porque normalmente encaixa. Encaixa como uma luva, sabia? Tem engenheiro que tem dificuldade de dizer não. Outro diz não para tudo. Uma coisa que eu já observei, que é bastante comum, é o desenvolvimento do alcoolismo dentro da profissão. Olha só. O alcoolismo e o tabagismo, que são coisas muito próximas, né? Ou seja, é bastante comum você ver as pessoas bebendo e fumando. Ou seja, são duas coisas que andam juntas. Isso, um ambiente também bastante masculino, né doutor? Agora, nos últimos 20 anos, muito menos, mas muito teoricamente menos. O ambiente, né? Muito masculino. Eu, quando me formei em engenharia, na minha turma de engenharia, tinha uma mulher. O resto tudo era homem. Tudo homem. Quando eu fui fazer psicologia, me inverteu tudo. Aí mudou tudo. Mudou tudo. Tinha 4 homens na turma, o restante tudo mulheres. Olha que coisa. Mas é verdade. Isso modifica o padrão de comportamento quando uma pessoa só, como a gente falou, né? Aquela pessoa que só convive com engenheiros, etc. Engenheiro que só convive com engenheiro e tal. Se ainda forem engenheiros e sempre homens, isso muda a maneira como ela pensa, aquela história de a gente possivelmente, né, a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive e tal. Como é que o senhor vê isso? Sim. Isso influencia, sim, porque você cria um ambiente... quer dizer, não é que você cria, você convive em ambiente que você não tem outras alternativas. E com um grupo só de homens, confraria, como dizem, né? Cria fomenta e alimenta muitos preconceitos. Preconceitos é alimentado por esse tipo de coisa, que é a famosa normose. Né? Eu já falei disso em alguns programas. Normose é a patologia da normalidade. Então, é normal eu falar tal coisas, eu criticar tal coisas, eu criticar tal tipo de pessoas, eu criticar determinados sexo, por exemplo. Aí isso passa a ser algo normal.
E se eu chego num ambiente desse e eu não faço isso, eu não critico isso, quem é o anormal sou eu. Ou seja, cria um ambiente propício a alimentar e criar esse tipo de patologia que é a normose. Entende? A normose, em um grau muito maior, ela é o que é um apartheid, por exemplo, a normose. Não é nada além disso. Porque aquilo ali virou normal. Falar daquilo, ser daquele jeito, etc, etc. E esses grupos que nós nos metemos nesse grupo, nós sentimos bem nesse grupo? Provavelmente que sim. Tá? Então... Que ninguém discorda da gente, né? Que ninguém discorda da gente. Porque aí eu estou falando, de mim, né? Não estou falando do outro. Que isso significa que o ambiente, como mais heterogêneo for, melhor para as relações interpessoais. Porque isso convida a pessoa a aprender a lidar com o diferente. Entende? O diferente... Muito legal. É uma coisa que nós devemos preservar. Porque aquilo que é diferente nos convida a pensar coisas. Pô, eu não tinha me dado conta disso. Ué, como é? Ou seja, e é muito legal você ter... Vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente discorde. Ih, polêmica! É legal você ter no ambiente que você convive uma pessoa, por exemplo, chata. Uma pessoa difícil de convivência. Por quê? Porque ela vai convidar você a criar, vamos dizer assim, alternativa para os relacionamentos. Ela convida você a pensar no diferente, a ver o diferente e poder fazer esse tipo de coisa de uma maneira que você conviva, que você se adapta, né? Porque o mundo é feito de adaptações, né? Darwin tinha razão. Aquele que melhor se adapta é o que vai sobreviver, não é? Tanto é que a gente vê aí no desenrolar da pandemia, criação do mundo, né? Criação do próprio mundo, foi assim. Aquele que melhor se adaptou é que sobreviveu. Agora, traga isso para os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia, porque dificuldades nós vamos ter o tempo todo, nós vamos ter desafios o tempo todo. Quando pinta um desafio, tem gente que corre, vai embora, não quer saber. Olha, uma das melhores coisas que tem é enfrentar os desafios, porque a pessoa aprende, a pessoa cresce, a pessoa desenvolve intelectualmente, emocionalmente e assim por diante, desenvolve como ser humano. Ou seja, eu costumo falar que a terapia tem por objetivo levar o ser humano a ser o que verdadeiramente ele é, ou seja, ser ele mesmo. Nada além disso. Parece que é simples assim, né? E é simples assim. Agora, para ser simples assim, a pessoa precisa se disponibilizar a fazer determinadas coisas. Por exemplo, enfrentar seus medos, enfrentar suas dificuldades, buscar ajuda quando está precisando de ajuda, se afastar das fontes de dor e se aproximar das fontes de prazer, aprender com a ameba. A ameba é assim. A ameba, ela tem uma habilidade estonteante de se afastar das fontes de dor e se aproximar das fontes de prazer. Ou seja, é algo que nós precisamos aprender com a ameba. Se você tem uma ameba aí no chão, aí, você salpica microgotículas de um ácido e uma microgotícula resvala nela, ela não vai ficar aguardando se... será que é rebate falso? Acho que não. Ela imediatamente se move para se afastar dali. Ou seja, e tem muita gente, né? Não sei se vocês já observaram isso. Tem gente que adora uma fonte de dor,
está sempre grudado, procurando uma fonte de sofrimento, uma fonte de estresse, uma fonte que ali ela conhece, né? Pois é, porque ali ela Você conhece. já tinha falado sobre isso, a gente falou sobre isso no programa que a gente falou sobre a questão, né, do comodismo e de ficar na famosa zona de conforto, né? Que ali aquela dor a gente já conhece, mais ou menos como um passarinho que fica na gaiola. Eu me peguei pensando aqui numa coisa que o senhor falou agora há pouco, sobre cuidar da nossa parte emocional. É uma coisa simples? Sim, desde que você se proponha a fazer e tal. E aí fica a minha pergunta, fiquei bem curioso, como são os engenheiros que o senhor trata no tocante à disciplina com o tratamento, com a determinação em realmente melhorar o seu estado emocional, em realmente não perder as consultas, em realmente executar as ferramentas que a análise transacional traz para a melhora emocional? Eles são mais dedicados do que os outros pacientes? São menos dedicados? Como é que funciona isso? Olha, isso é uma pergunta interessante, doutor André. Engenheiro é um bicho danado, cara. Normalmente, o engenheiro, quando busca auxílio, busca ajuda para cuidar da sua parte emocional, da sua parte mental, ele está no limite, está lá no limite, já está, às vezes, ferradão. E aí, quando ele chega, que a gente começa a conversar, eu começo a dar informação, porque o engenheiro adora informação, e é uma coisa... Legal. Deu uma informação para ele que ele percebeu, que ele entendeu, principalmente quando eu vou lá para o quadro e desenho a personalidade, aquilo que aconteceu, aí ele começa a ficar maravilhado. E foi isso que me encantou lá quando eu era engenheiro, foi por isso que me cativou. E aí, a partir disso, ele começa, de uma maneira geral, ele começa a ser vamos dizer, os pacientes mais dedicados, porque ele compreende o que está acontecendo. Por quê? Porque eu falo a linguagem do engenheiro, porque eu conheço bem o engenheiro. Então, eu falo a linguagem dele. E ele se sente compreendido, e principalmente quando eu uso a abordagem da análise transacional, que é objetiva, direta, ou seja, faço um desenho, um diagrama da personalidade da pessoa, com aquela situação que ele está trazendo, aquilo entra no cérebro dele como um raio, e ele leva aquilo a sério. E, olha, é um dos pacientes mais dedicados, é o engenheiro, quando ele busca ajuda, né? Claro. Fora disso... Mas ele também é aquela história, até buscar ajuda... ele fica... E quando ele chega, ele já chega acabado, né? Acabado. De uma maneira geral, o engenheiro chega na terapia acabado. Normalmente é. Porque ele não se cuida antes. Deixa a coisa aí andar, ele imagina, ele sente, ele pensa que ele se dá conta disso. Eu me dou conta disso sozinho. Pô, eu dou conta dei conta de um curso de engenharia, eu dou conta de descrever esse cálculo, resolver esse cálculo, projetar não sei o quê. Como eu não vou dar conta desse negócio? Claro, ele não pensa assim, mas ele inconscientemente está rolando isso. É essa a minha observação. Diga. Estamos chegando ao final do nosso programa, já assim que o Luciano Fiorani quiser entrar e participar com a gente, né? O Luciano Fiorani é Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo, que traz aí as perguntas que o pessoal faz no chat e tal. Então, Luciano, se quiser fazer sua pergunta, pode entrar aí a qualquer hora. Mas antes disso, eu queria trazer uma espécie de um checklist, já que engenheiros gostam tanto de checklist, são tão diretivos e tal. Quais são sinais, sintomas, mas eu acredito que principalmente falas de alguém que está precisando de apoio emocional, né? Do que essa pessoa vai se pegar falando, ou o que ela vai ouvir os outros falando sobre ela, para ela perceber que tem alguma coisa errada. Sim. Uma das falas é assim, para várias coisas a pessoa diz que está difícil. Está difícil, puxa vida, mas está muito difícil, né? Mas a gente, isso aqui. Quando você percebe que uma pessoa está trabalhando além do necessário, além do que ele dá conta, isso é um sinal. Pessoas que
começa a beber muito, isso é um sinal. Pessoa que fuma de uma maneira desbragada, ou só o ato de fumar já é um sinal, tá, gente? Porque está colocando veneno para dentro dele. E por que essa pessoa está... E ele sabe disso. Ele sabe que aquilo é um veneno e continua botando aquilo para dentro, né? Isso é um sinal, alguma coisa não está legal com essa pessoa. Essa pessoa não está se dando conta do que está acontecendo emocionalmente com ela. Pessoas que ficam num relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico? Relacionamento de par tóxico, relacionamento familiar tóxico, relacionamento profissional tóxico. São aqueles ambientes que as relações são conflituosas. De uma maneira geral, tem muitos jogos psicológicos envolvidos nas relações. Mas como é que eu vou saber que é um jogo psicológico? Provavelmente a pessoa leiga que não conhece a teoria de jogos não vai saber. Mas uma coisa que pode ser observada é o seguinte, é algo que se repete. Vira e mexe, repete. Vira e mexe, repete. Vira e mexe. Ele começa assim, segue assim e termina assim. Sempre que um faz uma coisa, o outro responde da mesma forma, né? Isso. Sempre a mesma coisa. Então, quando perceber que esse comportamento, esse desmembramento é repetitivo, isso é um sinal que a pessoa não está bem emocionalmente. É sinal que essa pessoa provavelmente está precisando já de ajuda. Porque o jogo psicológico ele tem graus, tem aqueles que é socialmente aceitável, tranquilo. Outros jogos são mais, segundo grau, por exemplo, é um jogo que ele ocorre entre 4 paredes. Por exemplo, feminicídio, muitas das vezes, acontece entre 4 paredes. É um jogo já que partiu de um segundo grau. Você pode observar, feminicídio. A pessoa já deu sinal bastante claro antes. São pessoas violentas. Você vê a declaração das pessoas que sofrem feminicídio? O marido dela, ele bate nela, ela apanha do marido, não sei o quê. Isso é um jogo de segundo grau, que acontece normalmente lá entre 4 paredes. Mas para passar para um terceiro grau, é um pulo. O jogo de terceiro grau, ele termina, normalmente, o jogo de terceiro grau, ele termina no necrotério, termina no manicômio, termina na polícia ou no hospital. Ou seja, o jogo, quando chega a terceiro grau, ele tem um final trágico. E isso, se você abrir o jornal, ver o noticiário sobre essas coisas, o que mais acontece é jogo psicológico de terceiro grau. Entende? Então, e que começa com comportamentos pequenos, né? Como esses que a gente está falando aqui, né? De pessoas que... O que mais? Então, exatamente. pessoas que reclamam de tudo, pessoas que não estão dispostas não perderam o prazer de fazer as coisas. O que mais a gente pode perceber? A gente pode perceber também pessoas que estão com a baixa libido baixo. Olha só, libido baixo. É isso. Isso pode ser, ele não gosta mais de mim, ele não me ama mais. Não, muitas das vezes não é isso. É outra coisa que está por trás disso. Muitas das vezes é uma depressão que está chegando, é um burnout, é uma ansiedade. A pessoa é muito acelerada e tem um pensamento acelerado, ou seja, ele está sempre completando a frase do outro. Ele não tem paciência de ouvir o que o outro está dizendo, está sempre completando. Isso é um sinal. Opa, peraí, o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ele está assim, desse jeito? Isso é um sinal, tá? A pessoa que... eu já falei da bebida, já falei do tabagismo, já falei daquela coisa de, às vezes, não fica só no tabagismo e na bebida, começa a usar uma droga mais potente. Isso é um remédios, sinal. Né? Remédios, viciado em remédio, e por aí fora vai. Pessoas que estão sempre cansadas. Opa, isso é um sinal. O que está fazendo aí? Ele precisa, talvez, de uns toques para... você está sempre cansado? Não, mas é assim mesmo. É porque eu trabalho muito. Ou seja, ele dá uma desculpa
racional para aquilo que está acontecendo, tá? A pessoa tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, daquilo que ele passa, isso é um sinal. Por que a pessoa não fala dos seus sentimentos? Ele fala muito do outro, mas dele não fala. Então, isso é um sinal também, que a pessoa pode não estar bem. Por isso, tem dificuldade de se abrir com a pessoa que relaciona com ele. E assim por diante, né? Tem várias... Pessoa com insônia, pessoas que estão com dificuldade de concentração. Isso tudo são sinais que está dizendo alguma coisa. O que esse sinal está dizendo? Vamos olhar direitinho para isso, né? Tem pessoas, muitas das vezes, que deixa de relacionar com os amigos, essas coisas todas, porque tem um medo fóbico, medo de ser rejeitado. O medo da rejeição permeia muito as relações de pessoas dentro dessa área de ciências exatas. Ok? Porque se ele só sabe falar daquilo, se ele vai falar de outra coisa com outra pessoa, ele tem medo de não saber, porque na cabeça dele ele tem que ser perfeito, tem que saber de tudo. E aí, emburaca por outros lugares. É isso aí. Bom, praticamente como eu disse, um compêndio sobre o aspecto emocional dessa profissão maravilhosa, a engenharia. Falamos aqui sobre os porquês, né? Que o doutor Silveira falou, não só a visão da psicologia, mas também a visão de um engenheiro, já que trabalhou como engenheiro muitos e muitos anos. Então, espero que vocês que estão ouvindo aí levem essas informações aos nossos engenheiros. Você que é engenheiro, obrigado por projetar e construir aí um dia a dia, um futuro melhor para todos nós. Qualquer dúvida ou sugestões que vocês tenham, entrem lá no nosso Instagram, @doutor.vírgula, ou o próprio @radio.vírgula, porque o nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem, 11 horas da manhã, nós voltamos com tudo, sempre descomplicando a saúde aqui no Doutor. Descomplicando a sua saúde. Obrigado, doutor José Silveira, obrigado aos engenheiros. Até semana que vem, 11 horas. Valeu! Abraço! Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.